Pessoal, eu resolvi, a pedido de uma aluna minha que estuda aqui na PUC, aqui em Campinas. Ela está com uma certa dificuldade em cálculo baseado em estatística, né, o cálculo aplicado à estatística, e a gente resolveu abrir uma playlist agora sobre estatística, né. Como vocês sabem, eu sou engenheiro, então em engenharia a gente aplica estatística quase que cotidianamente. Obviamente, por quê? Porque a gente não consegue observar, por exemplo, né, vou colocar aqui um exemplo, imagina que nós estivéssemos medindo a temperatura de um determinado ambiente, de uma estufa, alguma coisa assim, e chega até nós 5.000 leituras de temperatura. Trabalhar com 5.000, 50.000, sei lá, 500.000 dados é muito difícil, e normalmente é por isso que a gente lida com amostragem, com esse tipo de conceito estatístico, para que a gente chegue dentro de um certo grau de confiabilidade, a gente chegue a valores que são valores válidos, tá? Abrindo essa playlist, a gente vai começar por distribuição normal, assim ela pediu para mim. E nós vamos através de um exemplo que eu acho que cabe muito bem para que a gente explique o potencial, né, da aplicação da distribuição normal de probabilidades. Existem várias, exponenciais, binomiais e tal, mas nós vamos começar pela normal, ok? Então a situação, o problema é o seguinte: suponha que o tempo necessário para atendimento de clientes em uma central de atendimento telefônico siga uma distribuição normal de média 8 minutos e desvio padrão de 2 minutos. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Ah, Luiz, você está falando em engenharia e agora colocou atendimentos. Beleza, vamos tentar ver isso aqui como se fosse em engenharia. Imagina que, né, nós tivéssemos em engenharia mecânica, por exemplo, medindo comprimentos de determinadas peças automotivas, por exemplo, ou peças de indústria siderúrgica e por aí vai. Onde a média, que a gente colocou aqui 8 minutos, poderia ser média de comprimento dessas peças, por exemplo, ou média de peso dessas peças, e o desvio padrão da mesma forma. Quer dizer, a gente pode aplicar esse conceito da normal em várias situações diferentes, tá? Aqui nesse caso aqui, inclusive na descrição do vídeo eu vou colocar de onde eu retirei esse exemplo, né, para citar a fonte, mas é aplicado em qualquer situação, desde que a distribuição para aqueles dados siga a distribuição normal, obviamente, né? Se ela não tiver uma distribuição normal, a gente não consegue aplicar. E aqui eu vou me permitir anotar os dados principais que a gente vai precisar, que são a média, que eu vou representar aqui pela letra grega mi, de 8 minutos, 8 minutos, e o desvio padrão, que a gente representa pela letra sigma, letra grega também, de 2 minutos. E através dessas duas informações e mais uma tabela, a gente vai aplicar a teoria da distribuição normal. Nos itens a serem resolvidos, nós temos outros valores numéricos. Por exemplo, qual é a probabilidade de que um atendimento dure menos de 5 minutos? Veja que esse atendimento de 5 minutos está abaixo da média, porque a média são atendimentos de 8 minutos. Né? E mais do que 9,5 minutos, ou seja, acima da média. Né? E entre 7 e 10 minutos, ou seja, medida abaixo e acima da média. E 75% das chamadas telefônicas requerem pelo menos quanto tempo de atendimento? Então, essas perguntas a gente vai responder à luz da distribuição normal. Então, vamos lá, vamos seguir adiante. Seguindo adiante, para a gente utilizar a teoria da distribuição normal, nós precisaríamos entender de que a distribuição normal de dados é dado segundo essa curva, né, que a gente chama de chapéu de bispo, né, bem conhecido como chapéu de bispo. E entender que esses dados aqui, pessoal, me permitam já fazer alguns ajustes na figura. Esse dado aqui, ó, M, que é esse valor aqui, é a média. Isso aqui é a média, ok? Beleza. E esse XC, eles são dados relativos que a gente busca informações de probabilidade. Por exemplo, na letra A, qual é a probabilidade de que um atendimento dure menos que 5 minutos? Beleza, o XC poderia ser 5 minutos, ok? Então, ele é um dado numérico do problema. E aí, o que é que acontece? Para que a gente calcule a probabilidade desse dado acontecer, não é? Por exemplo, vamos dizer que aqui XC, já que a gente já sabe que a média é de 8 minutos. Se a gente quisesse calcular a probabilidade
de uma chamada, já que o nosso problema aqui é de chamadas telefônicas, fosse abaixo de 9 minutos, ou seja, o nosso XC aqui fosse 9 minutos, e quiséssemos calcular a probabilidade de uma chamada ser menor do que 9 minutos, bastaria a gente calcular essa área que está aqui agora em laranja. Estava cinza e agora está em laranja. Qual a dificuldade de fazer isso? A dificuldade de fazer isso é que eu teria que calcular a integral dessa curva, cujos limites inferiores são μ e o limite superior, xc. Então, a dificuldade está em calcular, com a utilização de um cálculo integral, essa área. Tá? Aí onde entra a transformada z. E isso é feito da seguinte forma, normalizando a curva em x para se transformar na curva em z, que é essa curva que está aí no seu canto direito inferior. Como é que a gente faz isso? A gente faz uma transformação de variáveis, ou seja, ao invés de trabalhar com x, eu vou trabalhar com z, e o cálculo desse zc, que vocês estão vendo que ocupa uma posição relativa a xc, ele é feito da seguinte forma. XC menos a média que nos foi dada dividido pelo desvio padrão da amostra. Por isso que eu ressaltei os dois dados que nos foram entregues no contexto aqui da situação problema. Pois bem, e aí o que é que acontece? Alguém pode estar se perguntando, mas de qualquer jeito teremos que aplicar uma integral para calcular essa área cujos limites são o zero e o zc. Aliás, por que aqui é zero, né, no lugar da média? É simples, se eu substituir esse xc pela média, vai ficar média menos média, que dá zero, zero dividido por qualquer coisa dá zero. Portanto, no lugar da média sempre é zero. Isso lá no gráfico de z. Tá. Mas voltando para a situação problema, será que a gente vai ter que calcular a integral entre zero e zc? Não, a gente não vai precisar fazer isso, pessoal, por um motivo muito simples. Quando a gente vai para a distribuição normal, a grande vantagem é substituir o cálculo integral pela leitura de uma tabela dessa forma. Eu vou colocar a referência de onde eu peguei essa tabela, tá? Então podem ficar tranquilos. O que é que acontece? Como é que a gente usa essa tabela, né, pessoal? É de uma maneira muito simples. Vamos dizer que a tabela está pequena aqui, lógico, né? Mas eu vou dar eu peguei aqui um detalhe dessa tabela, só para a gente ver como que a gente utiliza a tabela, e vamos dizer que o detalhe, vamos dizer, né, que aquele ZC que a gente calculou, vamos dizer que o ZC seja de 0,31. Então, deixa eu escrever aqui. Vamos dizer que o ZC seja de 0,31, ok? Lembrando, quem é o ZC? O ZC é esse cara aqui, ó, ok? Beleza. Se o ZC fosse 0,31, eu venho aqui na primeira coluna, tá vendo? 0,3 e nessa coluna aqui, ó. Esse número é 0,31. Se eu quisesse 0,32, obviamente eu ia escolher esse cara aqui, ó. 0,32, 0,32, tá? E esse resultado dá isso aqui, né, pessoal? Dá esse número aqui, ó, 12,552. O que é que acontece? Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma ideia, dar uma ideia para vocês de como isso aqui é bacana. Então eu estou trazendo de volta aqui. A gente tinha escolhido lá. Primeiro eu escolhi o 0,31, né, depois 0,32. Aí ficou nessa bagunça. Mas vamos dizer que seja 0,32, vai. Então o nosso ZC deu 0,32, ok? Tá, se eu unir aqui, ó, essa coluna com essa linha, o número é esse daqui, né? 12,552. O que é que acontece, pessoal? Lembrando aquela curva que nós temos do eixo Z, que é essa curva aqui, só para a gente lembrar, é essa curva aqui, o que é que acontece? O nosso ZC, esse cara aqui, é o 0,32. E esse número 12,552 que está marcado aqui, ele é a probabilidade
do Z ser menor do que ZC. Ah, mas probabilidade, Luiz, não pode ser maior do que 1. Realmente, aqui se fosse colocar 0, aqui ia ficar muito ruim de trabalhar a tabela. É assim, ó, 12552, certo? Esse número 12552 são as casas decimais da probabilidade. Ou seja, a probabilidade é isso aí, ó, 0,12552 disso acontecer. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai trabalhar a distribuição normal, tá? Então, me permita ter usado esses 10 minutos para a gente contextualizar como se usa a distribuição normal para a gente entender realmente de uma forma categórica, né? Que a gente não tenha problema, tudo bem? Então, note, ó, eu quero aqui a probabilidade para Z ser menor do que ZC. Obviamente está entre 0 e ZC, tá certo? Ah, Luiz, e se eu quisesse saber a probabilidade para ser maior do que ZC? Bom, então vamos lá. Se eu quiser saber qual a probabilidade para Z ser maior do que ZC, como que eu vou fazer, pessoal? Então, aqui cabe uma explicação à luz, né, da distribuição normal. Vamos lá. A gente sabe que a distribuição de um evento certo, aquele evento que é 100% de chance de acontecer, é 100%, ou seja, 1, ok? Ou seja, se nós fôssemos medir toda a área dessa figura inteira de menos infinito até mais infinito, a área dela teria que ser 1. Então a área dessa figura é unitária, ok? Beleza. Tá, e se eu quisesse medir a área só da metade? Ora, se a área de tudo é 1, a área da metade é 0,5. Perfeito. Então, ok. Veja, se eu quero a probabilidade de Z ser maior do que ZC, eu acho que dá para concordar comigo que eu estou nessa área. Certo? Eu estou ZC maior do que a probabilidade de Z ser maior do que ZC. Então, eu estou nessa área que está sobrando. Tá? Aliás, deixa eu só retomar aqui uma coisa, pessoal. Aqui é a probabilidade de estarmos entre 0 e ZC, ok? É essa área que está em cinza, entre 0 e ZC. Se eu quero estar maior do que ZC, é muito simples. Eu vou pegar o 0,5, que é essa área daqui até aqui, né? É metade desse chapéu de bispo, 0,5, e vou retirar dele a área que a gente construiu aqui, que está entre 0 e ZC. Então, 0, o número é grande, né? 12,552. Então, 12,552. E aí, quando eu fizer essa conta, né, 0,5 menos isso, eu vou ter exatamente a área que está aqui para baixo, tá vendo? Ó? Ok? Agora, vamos dizer uma outra situação. Vamos dizer que eu quisesse calcular essa área aqui, ó. Vou botar em outra cor aqui para... Vamos dizer que eu quisesse calcular essa área aqui, ó. Certo? Vamos pensar uma coisa, pessoal. Daqui, desse ponto até esse ponto, eu acho que todo mundo concorda comigo que é 0,5, porque é metade do chapéu de bispo. 0,5. Essa outra área daqui até ZC, a gente já calculou e viu que é aquele número lá, 0,12552, que é o número que a gente pegou na tabela. Ok. Então, se eu quiser essa área toda, vai acontecer o quê? 0,5 mais 0,12552. Então, é uma jogada simplesmente geométrica. É uma jogada de áreas que a gente está fazendo, certo? Só ressaltando, a facilidade que o uso da distribuição binomial nos dá é não termos que calcular uma integral e sim utilizarmos uma tabela, ok? Dada essa explicação, vamos agora resolver o nosso problema. Vamos lá. Vamos resolver aqui a letra A. Qual é a probabilidade de que um atendimento dure menos de 5 minutos? Ok, pessoal, vamos pensar. O XC, então, é 5 minutos, é a situação problema.
A média nos foi dada 8 minutos, o sigma, né, o desvio padrão nos foi dado. Então vamos calcular quem é o nosso ZC. Então a gente ficaria com 5xc menos 8, que é 1.000, dividido por 2. Se nós fizermos essa conta, nós vamos obter aqui ó, um número negativo, menos 1,5. E note, não tem minutos, porque em Z é adimensional. Ora, pessoal, eu quero que xc seja menor que isso. Se a gente fosse desenhar, me permito aqui, ninguém vai desmaiar aí com vergonha do meu desenho, tá? Mas se a gente fosse fazer isso em x, seria assim, né? Aqui é a média, 8. Aqui eu tenho 5 minutos, porque nós estamos em x. E eu quero saber essa probabilidadezinha aqui, ó. Eu quero que seja menor do que isso, ok? Obviamente que se a gente transformar isso para o z, o que é que nós temos que modificar? Então vamos lá. O que nós temos que modificar é o seguinte: aqui é z, aqui é 0 e aqui é menos 1,5. Tudo bem? Só que se nós olharmos os gráficos, não tem z negativo, né? A área é sempre para um lado. Então vamos usar a esperteza aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Como esse gráfico ele é um gráfico simétrico, eu vou desenhar aqui ó, o 1,5 e vou procurar essa área, ou seja, eu não vou procurar mais essa área, dado que o gráfico, como eu disse, é um gráfico simétrico. E em termos de área, nós estamos calculando a mesma coisa. Só que tem um detalhe. A tabela não nos fornece diretamente esse valor. Isso só relembrando, já tinha comentado. Ela nos fornece esse valor em laranja. Ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos obter na tabela esse valor em laranja e nós vamos fazer a metade, ou seja, a área daqui até aqui, a gente sabe que é 0,5. Para obter a área branca, a gente tem que fazer 0,5 menos a área laranja. E a área laranja nos é dado na tabela, para um ZC de 1,5. Então vamos lá, vamos fazer isso. Então, se o nosso ZC ele é de 1,5, o que é que a gente faz na tabela? Então vamos lá na tabela. Olha só, aqui ó, ZC de 1,5. E por que eu peguei só a primeira coluna, a coluna do zero? Porque tem que ser 1,50, ok? É isso, 1,50. Se fosse 1,51, eu teria que pegar a segunda coluna, 1,52 a terceira coluna e daí por diante. Tá, e qual o valor da área para isso? O valor da área para isso é esse 43319. Então, só voltando aqui, a gente vai ter que fazer 0,5 menos esse valor, ou seja, a probabilidade para que z seja maior que 1,5, que é igual à probabilidade para z ser menor do que menos 1,5, porque o gráfico é simétrico, é igual a 0,5 tirando o valor de 0,43319. Bom, se a gente for fazer a conta, eu não gostaria muito de roubar nosso tempo fazendo essas continhas, porque a parte dessas contas é bem mais fácil, né? Mas tudo bem. Aqui vai ficar 0,43319. Quando a gente faz... Desculpa. Vamos lá. 0,5 menos 0,43319. Isso aí vai dar um número muito baixo, tá? Vai dar o seguinte, aproximadamente 66,81 vezes 10 a menos 3, né, pessoal? Isso aqui é a mesma coisa que 0,06681. Então, essa é a probabilidade de eu ter uma chamada com um tempo menor do que 5 minutos. Se a gente quiser colocar isso aqui em percentual, isso é 6,681% de probabilidade, ok? Vamos para a letra B? Então vamos para a letra B. Bom, na letra B aqui ele está dizendo o seguinte, ó. E mais do que 9,5 minutos?
Então, observa, pessoal, o que ele quer é o seguinte, nós estamos aqui no eixo X, tá? Então, a nossa média aqui é 8, aqui ele está pegando 9,5 minutos, e ele quer essa área, ó, acima de 9,5 minutos. O que é que nós vamos ter que fazer? A gente vai ter que transformar isso aqui para Z, lembrando que aqui vai ser 0, né? Aí a gente tem que descobrir o ZC. ZC vai ser 9,5 menos a nossa média, que é 8, dividido por 2. Bom, isso dá 1,5, né? 9,5 menos 8, 1,5. 1,5 dividido por 2, 0,75. Então, ó, vamos lá, 0,75 e a gente quer essa área. Lembrando, o que é que a tabela vai nos dar? A tabela vai nos dar essa área, não é? Então, a gente vai ter que fazer assim, probabilidade para Z maior do que 0,75. Vai ter que ser igual a 0,5 menos a área que a tabela vai nos apontar. Tudo bem? E vamos lá, vamos procurar que área que a tabela nos aponta. E para isso, ao invés de ficar copiando a tabela, vocês podem olhar no link que eu deixei da tabela, mas vocês vão observar o seguinte. Na coluna, na primeira coluna, 0,7 na linha 5, na coluna 5 aqui, né? Porque tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, já vou deixar o 5 aqui. Isso vai dar o quê? 0,75. Se vocês observarem, o número que vocês vão encontrar aqui vai ser o número 27337. Esse vai ser o número, certo? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a probabilidade para Z ser maior do que 0,75 vai ser de 0,5 menos 0,27337. Bom, isso aqui, pelas minhas contas, isso aí, pessoal, vai dar 0, aproximadamente, né? 0,2266, que é a mesma coisa que 22,66%. Ou seja, a probabilidade para que uma ligação seja maior, né, dure mais do que 9,5 minutos, é uma probabilidade de 22,66%. Probabilidade razoável, né? Agora vamos pensar no seguinte, vamos na letra C aqui. Então, deixa eu selecionar, copiar isso aqui e trazer para cá. Então, vamos lá. Vamos para a letra C. Ó. A letra C, ele fala o seguinte, se a ligação durar entre 7 e 10 minutos, bom, então o que ele está dizendo para a gente é o seguinte, vamos lá. Eu estou aqui no eixo X, aqui está a minha média, que é 8, os 7 minutos está aqui, e o 10 minutos, vamos botar aqui, ó, está aqui. E ele quer saber essa área aqui. Vocês concordam que essa área seria exatamente o seguinte, ó, isso aqui é igual a uma área, essa área, mais, desculpa o jeito do gráfico aí, mais essa área, né? Seriam essas duas áreas. Então, o que é que a gente tem que fazer, pessoal? A gente vai ter que transformar o 7 para ZC, o 10 para ZC, e como, lembra, o gráfico, né, essa curva, ela é simétrica, o que nós vamos ter é o seguinte, bom, já deixa eu calcular aqui, ó, quanto é que seria o ZC se o XC fosse 7? Vai ficar assim, né? 7 menos 8 dividido por 2, isso aqui vai dar menos 0,5. E o ZC para o XC igual a 10, então 10 menos 8 dividido por 2, isso aqui vai dar 1, certo? O que é que acontece então, pessoal? Seria o seguinte, ó, vamos lá. No Z, então, eu teria 0 e menos 0,5, eu quero essa área. E somar com essa área aqui, ó, 0 e 1, tá?
Como o gráfico ele é simétrico, vocês concordam que essa área eu posso simplesmente fazer assim, né? Essas duas áreas são idênticas. E aí, faço essa outra. E somo as duas. Então, basta agora que eu procure na tabela o valor de 0,5 e o valor de 1. Se vocês forem procurar na referência aí da descrição, vocês vão obter que para 0,5, o que é que nós temos, né? Vamos pensar aqui. 0,5 nós temos o seguinte, pessoal, deixa eu só dar uma olhada na tabela aqui. 0,5. 0,5 vai dar 0,19146. E para o 1, vai dar 0,34134. Lembrando, pessoal, que 0,5 é 0,50 e 1 é 1,00, né? Eu estou fazendo assim, ok? E são esses valores que eu vou procurar na tabela. Então, se eu somar esses dois valores aqui, eu não vou fazer a soma para não perder tempo no vídeo, porque a gente já está com 26 minutos de vídeo. Se eu fizer a soma, eu vou ter a probabilidade. Então, vocês vejam que a gente joga sempre com áreas, tá? E aí eu deixei por último a letra D, que para mim, ela é a mais capciosa, porque ela vai no sentido inverso do que nós estamos fazendo. Observa, ele já dá o percentual. 75% das chamadas telefônicas requerem pelo menos quanto tempo de atendimento. Pelo menos quanto tempo de atendimento. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer o seguinte. Observem, veja-se onde que está o pulo do gato aqui, né? Então, ele quer que a área, né? E eu já vou fazer aqui em Z, tá? Ele quer que a área dê 75%. Pessoal, 75%, eu tenho que ter o ZC aqui e tem que ser uma área assim. Por quê? Porque se eu pegasse só a metade dá meio. Ou seja, o que eu estou dizendo é que eu tenho a metade de baixo, mais essa área. Essa daqui dá meio. Essa daqui tem que dar 0,25. Ok? Então, qual é o meu problema? O meu problema é, lá na tabela, encontrar um ZC para que a área tenha dado 0,25. Ou seja, eu tenho que procurar agora no meio da tabela. Se vocês forem na linha, deixa eu ver aqui a linha mais próxima, que acredito que seja... Eu vou fazer um zoom aqui e vou mostrar. Ó. Vamos lá, eu fiz um zoom aqui, ó, da parte da tabela, e a gente pode observar esse valorzinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse valor aqui. Esse valor é o mais próximo de 0,25, certo? Que seria esse valor aqui de aproximadamente 0,24857. É o valor mais aproximado a 0,25. Ou seja, qual o ZC que resulta nisso? Aí, pessoal, o que nós vamos fazer é o seguinte, ó. O ZC tem que ser esse cara com esse cara. Ou seja, o ZC precisa ser 0,6 com a segunda casa decimal igual a 0,67. Só que com isso a gente tem o ZC, mas não tem a duração da chamada. Beleza? Então vamos atrás da duração da chamada. Lembra, como que a gente calcula, como que a gente calcula o ZC? Não é ZC igual a XC menos a média dividido pelo desvio padrão? Agora, o que nós estamos procurando é esse XC. Então vai ficar assim, ó. ZC vezes sigma igual a XC menos mi e XC igual a ZC vezes sigma
mais mi, né? Então vai ficar assim, xc igual ao zc que a gente encontrou, 0,67, vezes 2, que é, aqui é um vezes, tá? Vezes 2, que é o nosso desvio padrão, mais a nossa média, que é 8. Ora, 0,67 vezes 2, isso vai dar 1,34, mais 8, isso vai dar 9,34, o quê? Minutos. E aí, pessoal, a gente encerra a aula tendo feito um exercício que cobre, eu vou dizer para vocês, uma excelente fração do conteúdo sobre a distribuição normal. Tá joia? Espero ter ajudado mais uma vez aí. Vamos em frente porque o semestre ainda não acabou. Valeu, um forte abraço.